Um estudante universitário queria fazer novos amigos. Ele começa a fazer os testes para entrar em uma fraternidade dos Estados Unidos, mas o trote que os membros dessa fraternidade vão fazer com ele vai acabar com os sonhos dele. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Yildiz e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, então hoje eu vou contar a história de Chung Hsien Deng. Me perdoem pela minha pronúncia, tá? Mas ele era mais conhecido como Michael Deng. Os pais do Michael nasceram na China. O pai dele conseguiu um visa para trabalhar nos Estados Unidos nos anos 90 e ele, a sua mulher e o Michael, que ainda estava na barriga da mãe, foram viver em Long Beach. E logo depois eles se mudaram para um outro bairro conhecido como Chinatown, onde muitos imigrantes chineses vivem também. O Michael nasceu em 1995 e só para deixar bem claro que o nome Michael não está no registro dele, mas esse foi um nome americano que a família escolheu para chamá-lo, já que eles moravam nos Estados Unidos. E isso é algo muito comum na comunidade. Como o nome deles é difícil para os estrangeiros pronunciar, eles geralmente adotam o nome mais comum do país onde estão morando para facilitar. O Michael era filho único e os pais do Michael fizeram tudo para proporcionar um futuro de sucesso para o filho. O pai dele viajava frequentemente para a China a trabalho e a mãe dele parou de trabalhar para estudar as mesmas coisas que o Michael estava estudando na escola. Assim, ela ajudava o filho com as suas tarefas escolares. E na sua adolescência, ele entra para uma renomada escola da região. O Michael gostava muito de esportes, ele jogava handball e boliche e gostava também de videogame e passava horas jogando League of Legends com seu melhor amigo William Yuan. E chega a hora de escolher a faculdade e ele vai se separar desse melhor amigo porque os dois escolheram universidades diferentes para cursar. O Michael começa a estudar administração na Baruch College em 2013. Então ele sai da casa da mãe e vai morar no alojamento de estudante. E ele inicia os seus estudos em um lugar onde ele não conhecia ninguém. E tentando se adaptar e fazer novos amigos, ele decide que quer entrar em uma fraternidade dessa universidade que se chama Phi Delta Psi. E para entrar na fraternidade, você precisa receber um convite e depois precisa fazer algumas provas e se passar, você se torna um membro. Ele recebe o convite para entrar na fraternidade, só que ele tinha que fazer ainda os testes. E o companheiro de quarto dele lá na faculdade, que não fazia parte de nenhuma fraternidade, ele ainda conta que assim que começaram esses testes de todos os eventos da fraternidade, o Michael começou a ficar muito cansado e muito mais silencioso também. E logo que acabavam as atividades, ele voltava para o seu quarto e já se jogava na cama para dormir. E em dezembro de 2013 seriam as últimas provas ali, os testes, trotes que os membros iriam dar ali nos calouros e iam decidir quem que ia entrar e quem que não iria entrar. E nesse mês, então, de dezembro, eles alugam uma casa, que é essa casa aqui da foto que vocês estão vendo, e essa casa ficava em Poconos. O Michael vai de carro com alguns amigos até essa casa, e durante a noite outros membros vão chegar lá também. Michael e os outros calouros vão servir a comida e vão fazer um dos primeiros rituais, incluindo um que se chama Bataan Death March. Esse ritual aí, só para vocês terem uma noção, tá, do que acontecia lá dentro dessa fraternidade, eles tinham que se arrastar ali no chão com os cotovelos. E depois da meia-noite vai iniciar uma nova prova ali. Bom, essa prova se chama Teto de Vidro. E, segundo os membros da fraternidade, a prova simboliza todas as dificuldades culturais que os imigrantes chineses enfrentam quando chegam nos Estados Unidos. Bom, mas como que funciona essa prova? Não é prova, né? Eu vou chamar de trote, tá? É como se fosse um trote universitário mesmo. Como que funciona isso aqui? Eles vão para um campo aberto, que no caso ali eles estavam naquela casa alugada, eles foram ali no quintal da casa então. E dividem esse campo em 3 partes, os primeiros 10 metros, os próximos 10 e os outros 10. Não sei se são exatamente 10 metros, tá? Mas mais ou menos assim. Então, todos os competidores, eles precisam estar com os olhos vendados e vão também usar uma mochila muito pesada. Dentro da mochila tá cheio de areia, um peso de aproximadamente 13 quilos. Então o calouro fica na ponta do campo e lá no final do campo fica o Big Brother, que é um membro da fraternidade mesmo, e é como se fosse uma pessoa que vai ajudar, esse novo membro aí a enfrentar todas as dificuldades e vai ser o grande amigo dele durante aquele tempo de fraternidade ali. E esse Big Brother, ele é um membro no alto escalão lá dos membros da fraternidade. Então,
O competidor fica aqui e o Big Brother fica lá. E esse Big Brother fica chamando ele, e como ele tá com os olhos vendados aqui, ele tem que ir caminhando em direção, e ele seria o ponto final, né? A linha de chegada seria chegar nesse Big Brother aí. Bom, mas na primeira fase desses 10 metros que seria, o que vai acontecer? O calouro vai estar ali então sem ver nada, porque está com os olhos vendados, e os outros membros da fraternidade vão começar a xingar ele, falar muitas palavras ali de baixo escalão e tal, e ele vai ter que continuar seguindo o seu caminho sem voltar. Na segunda fase ali, os próximos 10 metros, esses membros vão começar a empurrar esse calouro. E eles vão tentar empurrar ele para fazer com que ele volte, né? E não chegue ao Big Brother. Mas o calouro tem que enfrentar essa barreira e novamente continuar caminhando para frente. E na terceira fase, os próximos 10 metros, então, desse trote aí, é onde os membros da fraternidade vão começar a empurrar esse calouro para o chão, deixar ele cair no chão mesmo. O calouro vai ter que levantar e vai ter que ter força ali para conseguir enfrentar essa última barreira. E essa prova aí era a prova final da fraternidade. Se ele realmente conseguisse passar as 3 barreiras, então que ele seria um novo membro da fraternidade. Bom, nesse dia aí que estava acontecendo tudo isso, tinham 4 calouros que estavam ali competindo. Os 3 primeiros calouros vão fazer a prova, não sei se eles passaram ou não, mas enfim, eles finalizaram e o Michael seria o último a competir. Então, quando chega a vez do Michael, ele passa na primeira etapa lá onde eles ficam xingando ele atravessa lá os tantos metros que tinha que atravessar. Quando começa a segunda etapa, que ali os membros começam a empurrar ele, né, para trás, os membros começam a realmente machucar ele. Eles tinham também machucado os outros competidores, tá? Mas não tanto quanto eles vão machucar o Michael. E o Michael começa a falar para eles, né? Não, peraí, né? Vai com calma, tá me machucando aqui e tal. E isso talvez irritou alguns dos membros ali. E, na minha opinião, eu acho que esse tipo de situação aqui traz à tona o lado sombrio de algumas pessoas. Porque o que vai acontecer? Agora nós vamos para a terceira etapa, que seria a etapa final, onde os membros vão começar a empurrar o Michael realmente para o chão. Bom, nesse ponto aqui, eles começam a machucar muito, mas muito mesmo o Michael. E ele vai cair no chão realmente várias vezes. Só que o Michael, que já estava ali, né, fazendo esses testes há muito tempo já para entrar na fraternidade, no fim das contas, eu acho que ele queria passar por aquilo ali. Então ele não desiste, ele levanta realmente e continua tentando, né, andar ali para chegar lá no Big Brother. E o Big Brother tá lá gritando o nome do Michael para que o Michael chegue até ele. E então que um dos membros ali da fraternidade, que se chama Raymond Lum, ele dá uma porrada muito forte na cabeça do Michael. E o Michael cai no chão nesse momento. E nesse ponto aqui, alguns dos membros que estavam assistindo tudo isso, eles falaram que depois disso o Michael a fala dele começou a ficar estranha, ele tinha dificuldade realmente de se comunicar, e muitos acreditam que nesse momento aqui que ele deu essa porrada na cabeça dele, que foi o primeiro dano cerebral que o Michael sofreu. O Michael vai continuar caminhando mais um pouco, eles vão continuar machucando ele várias vezes, e vai chegar um ponto que ele estava desorientado, talvez, né, por causa disso aqui. E então ele vai começar a parar e vai querer voltar. Não vai conseguir mais, né, caminhar para frente. Só que um outro membro dessa fraternidade aí, que se chama Kenny Kwan, ele vai sair correndo. E o que ele vai fazer exatamente? Ele vai ter uma distância ali de aproximadamente 3 metros do Michael. E ele vai pegar um impulso e sair correndo. Sabe aquelas coisas de futebol americano e tal, que a pessoa bate assim, ó, sabe, assim, com o corpo, no corpo da outra pessoa, e dá uma porrada muito grande no Michael nessa hora, e o Michael cai no chão. E desse ponto em diante aqui, o Michael, então, parou de se mexer. Os membros e as pessoas que estavam ali, né, vendo tudo isso, perceberam que tinha alguma coisa de errado com ele. Eles levaram o Michael para dentro da casa e colocaram ele perto da lareira. Por quê? O Michael estava molhado.
Aquela noite que eles estavam fazendo isso, que era a madrugada do dia 8 de dezembro de 2013, era uma noite muito fria. Dezembro, né, nos Estados Unidos já está nevando e realmente o solo estava com um pouco de neve, parece que gelo também. Então, por isso que ele estava molhado. Colocaram ele na frente dessa lareira e começaram a tentar reanimar ele ali. Isso tudo aconteceu perto das 5 horas da manhã. E então os membros vão pegar e vão trocar a roupa dele, colocar roupas secas. Alguns membros que estavam naquela casa, um total de 9 pessoas, vão se mandar dali, fugir do local, porque viram que o negócio ficou muito sério. E às 5h05 da manhã, um deles vai ligar para a namorada dele, porque ela era enfermeira, e vai pedir para ela dar instruções ali para eles, porque estavam com uma pessoa desacordada, como fazer para ele voltar. Tentaram fazer algumas manobras ali, mas não conseguiram ter sucesso nenhum. Às 5h13 da manhã também existe uma pesquisa na internet de um deles, vai estar pesquisando ali pessoa inconsciente, o que fazer, como acordar, esse tipo de coisa. Eles vão colocar até açúcar nos lábios do Michael para tentar acordar ele e tal, mas ele estava desmaiado, tá? Ele não tinha perdido a vida ainda nesse momento. Às 5h55 da manhã tem um outro membro, olha que tempo, né, gente? Já tá passando 1 hora já, né? Vocês estão pensando, meu Deus, que desespero isso aqui, gente, e por que não levaram esse menino para o hospital ainda, né? Então, às 5h55 da manhã, um deles também vai ligar para um outro amigo, ligar não, me desculpe, tá? Vai mandar uma mensagem para um outro amigo perguntando o que exatamente aconteceu com o avô desse amigo, porque o avô do amigo tinha caído na escada e tinha perdido a vida. Então, ele queria saber se de repente o Michael já tinha perdido a vida também. No meio desse rolo aqui também, eles vão pesquisar quanto custa para chamar uma ambulância. Lá nos Estados Unidos, o sistema, acho que não tem, né, sistema público de saúde, não sei como é que funciona direito, tá? Mas é diferente as coisas por lá. Então esse serviço pode sair muito caro, né, para algumas pessoas. E era o caso ali do Michael, ia sair muito caro e por isso que eles não chamaram a ambulância. Olha esses meninos aqui, gente, não tem nada na cabeça mesmo esse povo, né? Bom, passa um tempo depois, então, 3 dos membros vão realmente levar o Michael finalmente para o hospital. O Michael chega no hospital às 6h42 da manhã desse dia 8 de dezembro de 2013. Vocês veem que foram quase 2 horas depois dele ter desmaiado lá. Isso aqui foi muito tempo perdido, infelizmente. E quando o Michael chega no hospital, ele já está em coma. E outra coisa, os funcionários do hospital mesmo viram o estado que o Michael estava, ele estava extremamente machucado e eles estavam desconfiados de que ele tinha sido torturado. Olha o tamanho do estrago que eles fizeram nesse menino. Então, por esse motivo, os funcionários do hospital chamaram a polícia e a investigação inicia nesse momento. Bom, ao mesmo tempo, claro que também a mãe do Michael chega no hospital, né? Lembrando, ele era filho único, gente, filho único dessa mulher. E o pai do Michael não foi lá porque o pai do Michael estava na China e então tentando voltar para ver o filho. E outra coisa aqui sobre os pais do Michael é que nenhum deles sabia que ele estava tentando entrar nessa tal fraternidade aí. Bom, a polícia lá no hospital mesmo vai começar a interrogar os 3 membros que levaram o Michael para o hospital. E esses 3 homens aí, eles não vão falar nada sobre fraternidade para a polícia. Vão falar que eles tinham alugado uma casa, mas eles eram só estudantes, estavam lá se divertindo e que durante aquela madrugada eles estavam jogando um jogo ali no quintal da casa e foi assim que o Michael se machucou. A polícia desconfia que essa história aí não é verdadeira, vai começar a interrogar eles em separado. E ao mesmo tempo, outra equipe da polícia também é enviada lá para a casa alugada dos estudantes. Quando eles chegam lá, eles encontram mais de 20 estudantes na casa, mas nenhum policial percebe que na verdade aquela era uma fraternidade. Porque logo depois de tudo acontecer, os membros ligaram para o presidente da fraternidade e esse presidente mandou esconder todas as camisetas, banners e coisas deles, para que a polícia não percebesse que a fraternidade estava envolvida nessa história. Além disso também, eles vão limpar a casa. Então, quando a polícia chegou no local, não encontrou bebidas, sujeira e coisas que aparentavam que houve uma festa ou algo parecido, o que é muito suspeito, né? Porque festa de estudante é sempre uma bagunça. A polícia começa a interrogar os estudantes e a maioria deles falou que não sabia de nada, porque estavam dormindo quando tudo aconteceu. Só que assim que eles interrogavam um,
Porém, os outros ficavam esperando na sala e todos tinham um celular na mão. Os policiais então recolhem todos os celulares dos membros que estavam na casa e dos que estavam no hospital também. E depois de analisar esses aparelhos, eles percebem que cada um que passava pelo interrogatório enviava uma mensagem de texto para o outro, avisando tudo o que foi falado. Então foi assim que naqueles primeiros depoimentos eles conseguiram criar uma história mentirosa e enganar a polícia. Então a polícia começa a interrogar ainda mais, confrontar mais eles ali, e então que eles começam a falar, e no final das contas eles contam, que eles faziam parte de uma fraternidade, que eles estavam ali fazendo trote e que o Michael tinha se machucado durante esse trote. A polícia vai fazer uma busca mais aprofundada na casa e então eles descobrem todos os artigos que pertenciam à fraternidade que foram escondidos pela casa. Eles descobrem também a camiseta do Michael, que estava dentro do lixo da cozinha e estava ainda molhada. Também encontraram uma câmera fotográfica na casa e com as fotos dos carros e das pessoas que apareciam, a polícia descobre que 9 membros da fraternidade fugiram da cena depois que ele foi levado para o hospital. Agora, voltando lá no hospital, nós temos o Michael ainda ali sobrevivendo, só que ele estava num estado muito, mas muito grave e os médicos sabiam que dali já não tinha mais volta. E então os médicos autorizaram a mãe dele a fazer acupuntura. E foi ela mesma que fez esse procedimento, mas infelizmente não funcionou. Porque o Michael, que tinha somente 18 anos de idade, deu seu último suspiro às 10h51 da manhã do dia 9 de dezembro de 2013, que foi um pouco mais de 24 horas depois dele ser levado para o hospital. Os médicos também comentaram que se eles tivessem levado o Michael antes para o hospital, no caso, às 2 horas antes que tinha acontecido, naquele exato momento, quando ele caiu no chão, se ele fosse levado para o hospital, ele teria sim uma chance de sobreviver. Foi feito também um exame ali no Michael, para descobrir como foi exatamente que ele perdeu a vida. Bom, ele tinha muitos machucados no corpo, principalmente na cabeça, no tronco, na área aqui do estômago também. E além disso, os órgãos dele também foram afetados ali naquelas porradas que eles deram. Então isso aqui foi um ato muito, mas muito brutal. E assim que a notícia da morte do Michael saiu, na mídia, a fraternidade fez um pronunciamento. Na verdade, eles escreveram uma carta ali de condolências para a família e amigos do Michael e falaram que aquele trote, eles não sabiam de nada e que aquele trote era proibido e que todos os membros que estavam envolvidos ali naquela noite seriam expulsos da fraternidade. Só que isso aqui é algo muito suspeito também, porque quando tudo aconteceu, um deles ligou lá do hospital para o presidente da fraternidade e foi o presidente da fraternidade que falou: olha, esconde tudo que a gente tem aí na casa, não deixa que ninguém descubra aí que a fraternidade tem a ver com essa história. Então, totalmente envolvida nesse caso aqui também, Essa fraternidade também foi julgada pelo caso do Michael, tá? E essa fraternidade, só pra gente entender melhor, tá? Ela não é só uma, ela tem várias unidades em várias universidades espalhadas por estados lá dos Estados Unidos. Essa unidade que fez o trote foi a unidade lá de Nova York. Só que tudo aconteceu na Pensilvânia e esse caso vai ser julgado na Pensilvânia. Então, no final das contas, a fraternidade também foi julgada lá. E a fraternidade foi realmente considerada culpada pela morte do Michael. Eles tiveram que pagar uma multa de $100 mil e, além disso, num período de 10 anos, eles não poderiam mais atuar lá na Pensilvânia. E eu estava pesquisando aqui sobre essa fraternidade, descobri que realmente tem, hoje em dia, ativa algumas unidades dessa fraternidade. Se eu não me engano, são 9 unidades em vários estados dos Estados Unidos, mas lá na Pensilvânia, até o dia de hoje que eu estou gravando esse vídeo, não existe mais essa fraternidade. Agora nós vamos para o julgamento realmente dos membros da fraternidade. Bom, a polícia tinha ali em mãos 37 suspeitos, porque sim, eram 37 pessoas naquela casa,
38, na verdade, contando com o Michael. Então, desses 37 suspeitos aí, eles realmente acusaram 4 deles por diretamente ali estarem envolvidos na morte do Michael. Quem que são esses? O primeiro deles se chama Sheldon Wong, que era o Big Brother. Ele estava do outro lado do campo esperando o Michael atravessar e ele não encostou no Michael, mas ele foi a julgamento mesmo assim porque ele era como se fosse um chefe, era o responsável por fiscalizar o trote e ele tinha o poder de parar o jogo a qualquer momento, mas ele não parou. Então, por isso, ele é culpado também. O segundo membro se chama Raymond Lam, que foi o que deu a porrada na cabeça do Michael. O terceiro membro que vai a julgamento se chama Kenny Kwan, que foi o que saiu correndo e bateu nele, que foi o último golpe. E também foi julgado um outro membro que se chama Charles Lai, que também estava ali machucando o Michael. A maioria deles vai pagar fiança e esperar o julgamento em liberdade, mas o Charles Lai não tinha esse dinheiro, então ele ficou preso até o dia do julgamento. E o julgamento vai iniciar em novembro de 2015. Todos eles foram considerados culpados por ter tirado a vida do Michael. Só que foi assassinado em terceiro grau, o que significa que é como se eles tivessem feito aquilo sem a intenção, né, de tirar a vida dele. Então, por esse motivo, eles pegaram ali condenações mais leves. O Kenny Kwan recebeu uma sentença de 12 até 24 meses de cadeia. Raymond Lam recebeu uma sentença de 10 a 24 meses de cadeia. O Sheldon Wong recebeu uma sentença de 10 a 24 meses de cadeia. E o Charles Lai, ele foi libertado logo após o julgamento, porque ele já tinha passado 340 dias na cadeia, mas ele foi libertado em condicional, tá? Uma condicional de 7 anos. E depois disso acontecer, o governo de vários estados lá dos Estados Unidos criaram algumas leis para prevenir que esse tipo de trote aconteça nas universidades. E em 2018 também foi criada uma outra lei em Nova York, que era onde ficava a Universidade do Michael. Essa lei também é para prevenir que os trotes na universidade aconteçam e essa lei ela foi criada ali por causa do caso do Michael. E fora o caso do Michael também tem vários outros estudantes que perderam suas vidas quase que do mesmo jeito que ele perdeu também, em trotes, festa de calouros e assim vai. Não só nos Estados Unidos, mas no Brasil também. Eu não sei se vocês lembram, mas tem um caso antigo que ficou muito conhecido no Brasil, que foi um estudante de medicina que caiu na piscina, lembra? Ou foi jogado na piscina. O nome dele é Edson Tsung Chi Hisue, acho que eu estou pronunciando totalmente errado, me perdoem por isso, tá bom? E eu estava pesquisando só por cima aqui nesse caso, porque como eu estava pesquisando o caso do Michael, eu lembrei, né? Então eu vi que esse caso até hoje ele não teve solução, acreditam? Na época que tudo aconteceu, parece que eles prenderam algumas pessoas, mas eles soltaram essas pessoas depois porque esse caso foi arquivado por falta de provas. Eu não sei se vocês têm interesse, mas eu acho esse caso muito interessante para a gente contar aqui no canal, para também alertar os outros estudantes, né, que esse tipo de brincadeira que deve acabar. E outra coisa também que me interessou aqui a trazer de repente esse caso para o canal é por causa da mãe do Edson. Eu vi que em 2019 ela foi na mídia pedir justiça pelo seu filho. E é uma pena, né, gente? E talvez a gente trazendo esse caso aí à tona de novo, talvez balance algumas áreas aí para que esse caso seja realmente investigado. Não sei, tá? Se vocês tiverem interesse, comenta aqui. Também se vocês acharem, não, Gisele, não é caso que não é solucionado, eu fico também perdido, eu não quero. Então, deixa aqui no seu comentário, tá? Eu vou ver a opinião de vocês e vou decidir depois se eu vou pesquisar esse caso ou não. Outro caso também muito recente que aconteceu numa festa de calouros foi o caso, eu vou ler aqui, gente, porque esse caso aqui eu não conheço, é o da jovem Janaína da Silva Bezerra, de 22 anos. Ela perdeu sua vida numa festa de calouros na Universidade Federal do Piauí. Eu vi que tem um vídeo sobre esse caso no canal do Beto Ribeiro, mas infelizmente eu ainda não assisti esse vídeo. Desculpa, tá, Beto? Desculpa, Beto. Gente, até parece que o Beto Ribeiro tá aqui assistindo meus vídeos, né? Mas, perdão, tá, gente? Eu não consegui assistir esse vídeo, mas é também um caso muito parecido com esse aqui, numa festa de calouros. Então vocês veem, né, o perigo que são essas festas. Eu, na minha opinião particular, eu acho isso aqui tudo uma palhaçada, tá? Você passar no vestibular já é uma coisa tão difícil pra gente fazer, né? Anos de cursinho, estudo e tal. Chega na universidade e as boas-vindas da universidade é um
uma farinhada na cara, joga ovo, manda você pedir dinheiro, né, ficar se humilhando, né, entra na faculdade e todo mundo recebe com, né, balão, com bolo, qualquer outra coisa, mas não esse tipo de humilhação que, na minha opinião, não tem necessidade nenhuma. E como eu falei antes aqui no vídeo também, esse tipo de festa, essas brincadeiras, esses trotes aí, eles são sim muito perigosos, porque dentro ali dos estudantes, no meio dos estudantes, pode ter sim uma pessoa muito, mas muito malvada, e essa pessoa vai se aproveitar da vulnerabilidade do calouro para cometer ali as maldades que sempre quis cometer, né? Porque isso aqui são mentes diabólicas. Então existem pessoas assim no meio de nós, e colocar isso numa festa de calouros eu acho muito perigoso. Então, na minha opinião, esse tipo de tradição deveria acabar. O que você acha? Deixa esse comentário aqui embaixo para mim. Eu quero indicar para vocês também um documentário que eu assisti aqui sobre esse caso muito bom, que é esse aqui. Esse documentário eu assisti pela Disney Plus e está na temporada 1, episódio 4, que é o episódio que fala sobre o caso do Michael. Antes de sair do vídeo, eu agradeço muito se você puder deixar o like para me ajudar aqui na divulgação do canal. Compartilha também para trazer mais amigos para cá. E se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve, porque toda terça-feira eu trago um caso novo para vocês. Um beijo grande, eu vejo vocês no próximo vídeo.